Bem-vindos ao MIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores, profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui, você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP, para fazer a diferença na sua formação e na prática profissional. Hoje, nosso bate-papo é sobre nutrição comportamental, para a gente quebrar um pouquinho esses paradigmas das dietas restritivas. Esse é nosso desafio hoje. E para aqui me ajudar nesse bate-papo, vou apresentar para vocês Fabrícia Padilha, que é nutricionista, tem mestrado em nutrição pelo UFPE, é doutoranda em saúde integral pelo IMIP e coordenadora do curso de nutrição da FPS. Isso, Larissa, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema, né, tão atual e importante na área da nutrição. E vai ser um prazer poder contribuir hoje e conversar um pouquinho sobre nutrição comportamental. Olha aí, que maravilha. E nossa convidada hoje é Lígia Barros, nutricionista, pós-graduada em comportamento alimentar, tem mestrado em psicologia da saúde e é tutora de nutrição e supervisora da vivência da prática em nutrição da FPS. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse tema que é tão atual e tão necessário. Então, vamos lá, vamos começar a conversar aqui. Hoje eu acho que vai ser fantástico a gente poder trocar um pouquinho nossas experiências. E eu vou começar perguntando a Lígia dessa trajetória sua aí nessa área, falar um pouquinho pra gente o que é isso de nutrição comportamental, um tema tão novo, né? Um tema tão atual e que traz tantos desafios num olhar diferente que a gente tem que dar pra nutrição, né? Então, sua palavra, Lígia. Na verdade, os estudos de comportamento, eles começaram bem antes, fora do Brasil, né? Então, nos países da Europa, na América do Norte, já tem mais consolidada essa ideia do comportamento alimentar. Já que até os estudos de comportamento, de maneira geral, já tem, né, uma pegada maior. Aqui no Brasil, começa no começo da década de 90, com o ambulatório de transtornos alimentares da USP. E aí percebe-se que a necessidade de mudar a forma daqueles pacientes serem tratados traz, né, uma necessidade de visão diferenciada em relação à nutrição. E aí, com o passar do tempo, as pessoas que faziam parte do Ambulim tiveram que trazer isso e pensaram, poxa, que áreas da nutrição podem ser beneficiadas, né, com essa perspectiva do comportamento alimentar. E nesse meio tempo eu já estava, né, graduada, já tinha terminado a residência, e uma coisa que o profissional nutricionista vê muito no mercado é que a gente muitas e muitas vezes fica preso à técnica. Preso à ideia de fazer uma dieta, de montar um planejamento alimentar. E percebe que nem todos os pacientes, nem todos os clientes se beneficiam desse tipo de coisa. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer para melhorar a adesão desses pacientes e para ter efetivamente uma mudança de comportamento? E não ser só um ditador de regras ou de mudanças. E foi aí que eu entrei. Quando eu percebi que, poxa, eu preciso ampliar a minha visão de trabalho, porque o que eu estou fazendo talvez não esteja suprindo as necessidades dos pacientes. E aí eu consegui me encaixar. E realmente, a partir disso, muda a visão, sabe? De tudo que a gente faz. E a gente acaba entendendo que, na verdade, a gente está voltando ao básico da nutrição. A gente não está trazendo nada novo. A gente volta às leis de Pedro Escudeiro. A gente volta à necessidade realmente de fazer esse pensamento humanizado, ampliado. Então, a gente pode imaginar que o nutricionista que vai trabalhar um pouco com nutrição comportamental, ele tem que sair um pouco dessa ideia limitada de, eu vou precisar calcular só o cardápio, eu posso tirar, ou aqueles outros profissionais que muitas vezes até se apoderam um pouco da nossa prática profissional, eu digo nossa prática porque eu também sou nutricionista, né? E aquelas dietas prontas que vão sair da gaveta e vão ser entregues ao paciente, então isso cai um pouco em desuso, pelo que você está nos dizendo, e a gente começa a pensar que a nutrição ela tem que considerar o biopsicossocial, cultural, então outras áreas do saber passam a ter uma necessidade de serem incorporados, não é isso? Exato, a gente sai dessa ideia do modelo biomédico de saúde, sabe, que é esse modelo linear, para entender que, assim, existem muitos fatores, e até o próprio conceito de comportamento alimentar é isso, são todas as faces de relacionamento do indivíduo com a alimentação. E que faces são essas? Passa só pelo fisiológico? Passa só por escolher uma comida? Não. E as nossas influências? Como você disse, né? Biopsico, sociocultural e espiritual. O que é que nos influencia a realmente, né, nos alimentarmos, termos hábito? Então, realmente, o profissional precisa estar aberto
né, a ter esse olhar mais ampliado. E sim, ele vai confeccionar um cardápio. Não é que a gente está quebrando, inclusive, as nossas regras, né, enquanto profissão, as nossas legislações. Mas que esse olhar também é tão importante quanto. Perfeito. Então, nessa ideia, Fabrícia, assim, de que o profissional, ele passa a ser, passa a gente a ter uma necessidade maior de ampliar esse olhar. Então, como coordenadora de curso, você acha que o curso de nutrição hoje, para ele estar atual, para ele conseguir se colocar bem nesse mercado, o profissional que se forma, é um diferencial saber nutrição comportamental ou já é uma exigência realmente do mercado? Como é que você vê isso na formação do profissional nutricionista, na graduação? Isso, Larissa, eu acho super pertinente, né, o seu questionamento, porque quando a gente pega a nossa DCN, né, ela é super antiga, ela é de 2001, então assim... A gente precisa estar com um olhar muito atento nessa questão do egresso, do perfil do nosso ingressante e o egresso, né? No perfil do nosso estudante que está conosco durante esses 4 anos da graduação e com o que está acontecendo no mercado, né, de trabalho do profissional nutricionista. E aí não é importantemente, unicamente, né, necessário ter a nutrição comportamental, mas eu acho que isso é um diferencial muito grande para a formação desse profissional nutricionista. E foi justamente pensando nessa formação, nesse perfil do egresso e estando linkado também com o que está acontecendo atualmente no mercado de trabalho, que na nossa última revisão da matriz curricular, aqui do curso de nutrição da FPS, a gente discutiu, né, juntamente com o colegiado de curso, o NDE, que é o núcleo docente estruturante do curso, a possibilidade da gente incluir já conteúdos de nutrição comportamental. Se você for para a DCN do curso, que é preconizada pelo MEC, não vai ter lá a nutrição comportamental, né? Se você pega a matriz ENAD, que é cobrado para os egressos, né, para os formandos, os estudantes que estão terminando o curso, não necessariamente vai ter uma linha lá obrigatória de nutrição comportamental. Mas a gente, quando está formando um profissional de saúde, a gente tem que ver uma forma ampla, né, nesse contexto, nesse processo de ensino-aprendizagem, que vai estar formando profissionais. E a FPS, ela preza por formar profissionais de excelência, né, completos e preparados para o mercado de trabalho. E aí, trazendo o link também do que Lígia trouxe, né, em relação à nutrição comportamental, como é que a gente vai conseguir formar um profissional nutricionista se a gente não pensa que esse profissional ele vai ter esse olhar, né, mais amplo em relação à nutrição, à ciência da nutrição? Porque eu concordo com Lígia que a nutrição comportamental nada mais é do que a gente ter um olhar mais, ter também um acolhimento com esse paciente, né, não ficar focado somente em pesar, fazer pregas cutâneas e prescrever uma dieta com todas as adequações macro e micronutrientes, né? Claro que isso é importante, a parte técnica ela vai fazer parte da formação do profissional nutricionista, mas quando a gente entra no contexto da nutrição comportamental, a gente tem que ter um olhar mais amplo, tem que ter um acolhimento, uma escuta mais ativa desse paciente. E a gente que trabalha tanto a questão da humanização aqui dentro da FPS também, né, em parceria também com o IMI, porque os nossos estudantes também estão lá, colocando na prática o que eles aprendem aqui, não tem como a gente dissociar a nutrição comportamental dessa formação. E foi justamente pensando nisso que a gente inseriu, né, a nutrição comportamental dentro da matriz curricular do curso e eles têm um laboratório e a gente pensou nisso de forma prática, né? Em alguns momentos, né, pontualmente no curso, eles vão ver questões teóricas em relação a módulos, né, conteúdos teóricos, mas a gente pensou nesse conteúdo, nesse contexto da nutrição comportamental de forma prática para esse estudante. E a gente sabe que isso vai fazer diferença na formação desse profissional lá na frente, com certeza. Ele vai ter esse conhecimento agora, né? E ele vai conseguir ter um olhar diferenciado com esse paciente quando ele estiver atuando no mercado de trabalho. Perfeito. E nessa abordagem prática, quando a gente fala de uma forma prática, pegando esse gancho também, de uma forma prática, qual é a diferença no atendimento do profissional nutricionista que tem esse olhar comportamental daquele que não tem? Quando o paciente chega para ser atendido, qual vai ser essa diferença? O que é que tem de legal, assim? O que é bom de se aplicar aí nesse momento? É importante começar frisando que a gente está partindo para um olhar mais humanizado, mais holístico até de alguma forma, mas que isso não retira o fato de que até para isso a gente tem técnica.
Até para isso, a gente é baseado em estudos científicos, né, de qualidade, validados, até no nosso país, na nossa população. E a mudança em relação ao profissional começa desde o setting terapêutico, que é inclusive uma coisa que a gente, né, enquanto profissional nutricionista, de maneira geral, não atenta muito. Então a gente sai daquele modelo do consultório comum, que tem, né, uma bancada que divide o paciente do nutricionista, que é cheio de revistas que fazem menção a dietas restritivas, que muitas e muitas vezes não é acolhedor. Essa própria ideia, como a Fabrícia falou, de que a gente fica muito preso ao peso. E aí existem muitas questões associadas, né, à pesagem, às medidas de dobras cutâneas. Então isso não é o ponto de partida de uma consulta. Como é que você vai criar efetivamente, né, um rapport, né, uma ligação com aquele paciente, uma referência, se você começa por uma coisa que pode ser muitas e muitas vezes o gatilho? Então, a ideia, inclusive, do consultório, do setting terapêutico, é que essa balança não seja visível, que você precisa pedir ao paciente, você precisa mencionar ao paciente em que momento aquilo vai caber. Porque a gente se dirige, né, à ideia do paciente como o profissional que está num grau acima. E a gente não menciona o que é possível para ele, porque as pessoas estão em diferentes níveis de consciência. Então, se para ele, aquele momento é um momento em que a pesagem vai trazer um peso muito grande, por que eu não posso perguntar a ele? Olha, você, né, precisa se pesar hoje, você deseja. Como é que isso vai influenciar nesse nosso primeiro momento, por exemplo? Então, começa com o setting terapêutico e a forma como você, né, vai dinamizar esse local. E aí, a partir disso, tem isso, né? Essa coisa da anamnese. Nós somos treinados, efetivamente, para responder perguntas que vão fazer diferença para o tratamento do paciente. Mas, muitas e muitas vezes, a gente está focado em responder perguntas. Sim ou não, quantos copos d'água, quantas vezes você vai ao banheiro. E não dá ao paciente a possibilidade de responder perguntas abertas, que faça com que ele possa discorrer efetivamente. E, a partir dessa escuta, você vê que é muito amplo. E aí, falar sobre quantos copos d'água tem um peso, mas qual a relação dele com a água? Por que ele não faz esse consumo? Então, você possibilita que ele fique mais livre para criar, né, para discorrer melhor, para criar um momento, realmente, em que a fala vai ser acolhedora e vai trazer informações mais contundentes. E é isso, e as técnicas, né? Porque aí dentro do comportamento alimentar tem as abordagens não dietéticas. Então, a gente vai trabalhar técnicas infinitas, né? Infinitas não, mas assim, uma grande quantidade que podem auxiliar nessa melhora da relação com o corpo e com o peso. Então, a ideia realmente de modificação de hábitos alimentares, não por esse olhar de que tem que ser feito porque o nutricionista prescreveu, mas o que é que faz sentido naquele contexto? O que é que faz sentido naquela família? O que é que pode ser feito? Porque a gente tem essa ideia de metas como se elas fossem muito grandes. Mas, às vezes, o primeiro passo é o passo que vai consolidar melhor. Então, antes da grande mudança, antes da retirada, por exemplo, do açúcar para algumas pessoas, que pequena meta eu posso trabalhar com ele? Então, as abordagens entram nessa questão. Então, é por isso que existe, né, um manejo comportamental que vai ter que ser treinado. E, acima de tudo, a gente tirar da gente esse perfil curador. O profissional, ele é um auxiliador do paciente em todo o contexto. A cura é uma palavra, né, que a gente considera muito quando fala de saúde, mas ela depende de muitos fatores. E aí isso traz muita frustração, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, acho que esses pontos são os que diferenciam melhor. E aí, por que eu estou falando disso? Para a gente tirar essa névoa de que trabalhar comportamento é sair da nutrição por completo. Não é. Inclusive, existem dados, né, do próprio CFN de que os cursos de graduação no Brasil perderam 44% das disciplinas humanas. Então, o comportamento alimentar vem para trazer o que é necessário para que o profissional, junto com a técnica, junto com o entendimento da alimentação, possa melhorar esse acompanhamento. Então, a gente vai ter aí um pouco de conhecimento de sociologia, de antropologia, de psicologia, né, que precisam ser agregados, e o nutricionista passa a ser um profissional que precisa rever sua comunicação, né? Ele já não vai mais se comunicar da mesma forma que talvez nós, na nossa formação, que nem faz tanto tempo, né? Um dia desses, sim, a gente tava... que nessa época aí a gente
não conversava tanto. Então, a gente tem realmente uma quebra de paradigmas e eu acho que é bem interessante, eu acho que é bem importante. E aí, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. A nutrição comportamental, ela pode ser aplicada em qualquer momento da vida, desde a introdução alimentar até um idoso que está fazendo um tratamento, ou ela é, assim, exclusiva para uma faixa etária dos pacientes? Eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho assim, que a gente quando pega a literatura, né, para entender a nutrição comportamental, porque falando em comportamento e hábito não é tão simples, né? É complexo, o ser humano ele é complexo, a mente humana também. Então, se você for prestar atenção na fase da infância, né, que é quando a gente começa lá com 6 meses de idade, a introdução alimentar, a gente já está formando o hábito da criança e a família interfere nessa formação de hábito. Aí a criança entra na escola. Concorda comigo que os coleguinhas da escola também interferem nesse hábito alimentar. E a gente que é mãe, né, sabe? Sim. Que a criança chega com novidade, não gostava de comer determinada fruta, começou a comer porque o coleguinha da escola come. E por aí vai. Ou ao contrário, né? Chega comendo um biscoito recheado, que a gente não deu, mas o coleguinha da escola levou. E isso é o contexto social, né? Isso. Ninguém vive num mundo isolado e a alimentação ela está diretamente ligada nesse contexto. Aí a gente passa para a fase da adolescência. E é aquela questão da aceitação de grupo, de contextos diferentes, né? Dentro desse contexto da amizade. Vão também trazer interferências. E eu não digo nem interferência, eu acho que é agregar também nessa formação do hábito alimentar. Então a gente passa da infância até a fase da terceira idade, né? Do idoso, tendo vários momentos de mudanças no comportamento que, dependendo da repetição desse comportamento, vão gerar mudanças de hábito alimentar. Então, se a gente vai para a literatura, trazer dentro desse contexto amplo do que é comportamento e do que é hábito, a gente pode acreditar que ele não é imutável, né? Ele vai ser dinâmico e ele vai mudar ao longo da vida, diferentes fases. E dentro desse contexto que a nutrição comportamental, ela é mais acolhedora, ela tem uma escuta mais ativa, ela pode ser mais flexível e gentil com o paciente, né? Porque você vai levar em consideração outros contextos, não só o da nutrição, do cálculo e da dieta restrita e daquela dieta dentro dos padrões de macro e micronutrientes. Ela pode sim ser aplicada em diferentes fases da vida, levando em consideração todo um contexto que aquele paciente, naquela fase da vida, contexto familiar, social e cultural, ele está vivenciando. E aí, se a gente for parar para pensar ao pé da letra, ela seria a melhor forma de abordagem para essas diferentes fases da vida. Não a única, claro, porque a gente sabe que tem pacientes que precisam daquela dieta direitinho, com horário, com cálculo. Tem pessoas que precisam para poder conseguir se orientar e se organizar para seguir realmente. Já tem outros que não, que está tudo bem a gente trabalhar com metas, a gente chegar no consultório e não se pesar, ou deixar para pesar no final, ou pesar só a cada 2 consultas. Porque concorda comigo que o peso ele não vai ser o único fator preditor de que você está seguindo a dieta, de que você tem uma alimentação saudável ou estilo de vida saudável. Ele vai ser um dos parâmetros, mas existem um mundo de outros fatores que a gente vai levar em consideração e cada fase da vida vai ter o seu. Então, acredito sim que a nutrição comportamental, dentro do que a gente traz do contexto, né, de literatura científica, ela pode ser aplicada em diversas fases da vida, né? O que é que você acha, Lígia? A defesa foi perfeita. Só para complementar essa fala de Fabrícia, que é realmente isso, inclusive a gente tem, e aí para as pessoas que vêm, a gente tem um modelo de dietoterapia que varia de acordo com algumas patologias. Sim. Né? Então, percentual de calorias destinado. E a nutrição comportamental também entra para pacientes que historicamente têm dietas mais restritas. A gente já tem casos de sucesso no Brasil, por exemplo, com pacientes de doença renal crônica, que a gente sabidamente tem uma dieta mais restrita, inclusive por conta, né, dos micronutrientes e tudo. Então, para a gente pensar que realmente esse modelo de atendimento, ele pode se encaixar. E aí volta a história. O que é a necessidade de analisar a individualidade de cada paciente. Se é um paciente que necessita realmente atingir uma meta calórica, né, seja nos transtornos alimentares, seja numa doença, né, que tenha um metabolismo mais acelerado, a gente vai trabalhar em relação a isso, mas aquele olhar de comunicação, como a gente bem falou, esse olhar de entender o quanto essa restrição está impactando do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, o quanto eu vou ter que, né, fazer substituições. Então, isso traz a nutrição, né, com foco no comportamento para esse contexto muito mais amplo. Então, ela pode ser, sim. A questão a gente precisa, como a Fabrícia bem falou, trabalhar comportamento não é fácil.
A gente parece estar falando uma coisa bem simples, mas não é. Então, a gente precisa realmente sair da caixinha da gente de formação e adentrar num mundo que requer muito mais informação. Isso. Eu trabalho com nutrição pediátrica, né? Assim, eu acho que eu tô total de acordo que na pediatria, inclusive na introdução alimentar, a nutrição comportamental é muito interessante. E é uma quebra de paradigma com os pais. Porque eles geralmente vêm com aquela ideia de eu preciso dar X alimentos para a criança. E a gente esquece um pouco que aquela criança que tem 6, 7 meses, que está tendo as primeiras experiências com o alimento, ela nem sempre vai comer o que os pais esperam, né? Em quantidade e o que ele vai se alimentar. Então, aquela questão do respeito, da introdução alimentar responsiva, de você conseguir respeitar os sinais de fome e de saciedade do bebê. Então, são algumas coisas que eu digo assim que na prática não é tão simples para a gente convencer aos pais que não existe uma meta, um prato X, uns X colheres que vão satisfazer, que a gente tem que respeitar. E isso, se eu respeito, eu vou formar um ser humano que vai levar uma relação com o alimento diferente, né? Uma relação com o alimento que vai saber ouvir o corpo, que vai saber perceber seus sinais de fome e saciedade, entender o porquê que eu estou comendo, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma abordagem que é bem interessante. E aí, uma pergunta que sempre que a gente vai ler um pouco sobre nutrição comportamental, e às vezes a gente encontra alguma resistência, até por parte dos profissionais que foram formados em uma outra escola, então eu posso dizer para o meu paciente que ele pode comer de tudo? Ele pode comer de tudo. Todas as pessoas, Lígia, podem comer de tudo, porque eu acho que essa é uma pergunta uma quebra de paradigma talvez bem importante pra gente agora. Quando a gente fala do comer de tudo e dessa liberdade, é para tirar essa visão dicotômica do certo e errado. Isso. Ou do pode e não pode. Exato, 880, né? Essa até é uma coisa assim que acaba sendo disseminada em rede social, o orgulho da Nutri. Exatamente. Sabe? Então, o que é que isso quer dizer? Isso fala de um modelo ditatorial, de um modelo de regras. E eu começo sempre dizendo aos meus pacientes o seguinte, olha, no mundo a gente tem cerca de 100 mil plantas catalogadas. Dessas, 4.900 foram utilizadas na alimentação. De maneira geral, nossa alimentação ela é feita de 4 grandes plantas. Então, a gente tem milho, soja, trigo. Num plano alimentar, eu consigo colocar 4.000 plantas? Não. O plano, ele é um importante norteador. Ele vai fazer com que você crie hábitos, mas efetivamente ficar escravo dele não me ajuda. Nem ajuda você, nem me ajuda enquanto profissional que quer um acompanhamento responsável. Então, a ideia do pode e não pode é sair dessa caixa. É entender o quanto de maturidade, inclusive, o quanto de responsabilidade o paciente tem que ter para ter realmente uma melhora. E tirar o profissional dessa coisa de que ele é quem joga, né, as regras, ele é quem coloca e mexe nesse tabuleiro. E dizer que, assim, existem N fatores. Como a gente já falou, o Fabrício falou, se o nosso ponto de vista social, se a maneira como nós nos colocamos no mundo tem impacto, como é que eu posso lidar com a alimentação nesses diferentes contextos? E aí vem a questão, por exemplo, de uma festa. A gente acabou de sair de um período pandêmico, né, em que a gente viu que as pessoas acabaram fazendo, né, um consumo maior de alguns alimentos pela questão psicológica, pelo isolamento social, pelas dificuldades de lidar com uma doença silenciosa que tinha um potencial, né, muito grande em relação, né, aos ônus trazidos. Então, tudo isso é um envolvimento. Então, o pode e não pode depende. Sabe? E junto a isso também essa questão da nossa imagem corporal. Então, as regras que são ditas, existe, lógico, nós sabemos, né? Doenças crônicas não transmissíveis têm impacto para a saúde, a questão do peso, em algumas situações, pode ser muito deletéria. Então, a análise, né, das composições corporais, então, massa magra, massa gorda, mas, e a nossa individualidade? O quanto disso é considerado no nosso atendimento? Sabe? E isso, juntamente com essa ideia do pode e não pode, é a visão. Não existe certo e errado. Existe a análise de uma individualidade, a análise de um contexto. Então, todo mundo pode tudo, sim. Desde que seja bem analisado, bem contextualizado. Perfeito. Uma outra dúvida que eu acho que é pertinente aqui, é assim, quando a gente fala de mudar um pouco esse olhar para o paciente, a gente talvez vá se colocar assim,
Esse paciente que vai chegar ali, né? Eu cheguei, estou acostumada a ser atendido por profissionais que fazem aquelas perguntas sim, não, a quantidade X para tal coisa. Aquele paciente que tem uma dificuldade enorme de perder peso, que já fez várias dietas restritivas. Então, quando ele chega, a gente falou um pouco da dificuldade em relação ao profissional, ao estudante, e o paciente, às vezes ele estranha muito, ele não quer aquele contexto. Como é essa abordagem com o paciente? Hoje em dia está tudo muito mais difundido, né? Com o advento das redes sociais e geralmente o paciente sabe como é que funciona. Ou se não sabe, ele entende que não vai ser igual aos outros atendimentos. Ele já chega com essa visão. Mas uma ideia, inclusive falando dessa questão das habilidades de comunicação, é que a gente possa comunicar o que a gente está fazendo. E é isso, pedir permissão ao paciente para adentrar numa pergunta que vai ser um pouco mais, né, capciosa, que vai ser delicada. Reportar para ele, olha, meu atendimento funciona desta forma. Isso faz sentido para você? Porque pode ser que não faça. E ele tem, né, o livre-arbítrio, ele tem esse direito de escolha, de achar que, talvez não seja para mim, sabe? Então, essa comunicação é extremamente importante. E é uma comunicação que muitas e muitas vezes a gente não é nem ensinado, mas a gente não é acostumado a fazer na nossa prática. Justamente com essa visão de que o profissional detém o saber, ele está ali. Então, o paciente tem que ser comunicado. Olha, eu estou pensando nesse plano de tratamento, o que é que você acha? Ele se encaixa? Tudo isso tem que ser discutido. Então, em geral, sim, eles já chegam sabendo como é que funciona, já entendem. Então, até com essa questão das trends das redes sociais, né? TikTok, Instagram, tá tudo bem difundido. Mas é sempre importante reforçar o que é. Porque aí, no momento que ele não sai com a dieta do consultório, ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí, se você não comunicar, você está trazendo um erro, inclusive, para você, que não é. Ou ele pode sair dali também sem entender o contexto, né? Meu Deus, eu fui para uma nutricionista e saí sem uma dieta prescrita. E agora, eu vou fazer o quê? Exato. Então, acho que essa comunicação ela vai ajudar, inclusive, nesse direcionamento para ele saber qual vai ser o papel dele ali dentro daquele processo de acompanhamento, né? E já me veio uma coisa, então, agora pela cabeça. Será que é difícil fidelizar esse paciente no consultório? Ele consegue se manter engajado nesse tratamento? A gente consegue fazer isso a longo prazo? Quais são os desafios? A gente consegue sim, Larissa. Mas a ideia é que o profissional esteja bem capacitado para conseguir fidelizar esse paciente. Porque qual é a nossa realidade hoje em relação à maioria dos pacientes que vão ao nutricionista? Que eles recebem o plano dietético e muitas vezes não retornam. E aí, quando a gente está falando de comportamento alimentar, de criação de hábitos, de consolidação, ele vai precisar de um número maior de consultas. Ele vai precisar estar mais próximo desse profissional. Então, a ideia do comportamento alimentar é realmente trabalhar questões com esse paciente para que ele consolide melhor. E não só tenha esse plano alimentar que ele vai levar ou vai distribuir, enfim. E aí, nesse processo, existe uma dificuldade, sim, que a gente está falando de formação, como a gente falou, a gente está trazendo, né, uma metodologia que não é ainda tão disseminada, mas que é totalmente possível, desde que o profissional ele se dedique e tenha acesso a cursos que possam trazer técnicas, que possam trabalhar isso. E mudar realmente essa forma de atendimento só centrada na dieta, só centrada no peso. E efetivamente criar com o paciente essa jornada. Então é um atendimento que sim, para alguns pacientes pode ser a longo prazo, mas que é possível ser fidelizado e a consolidação, em geral, assim, a adesão é muito maior. Eu entendo. Então, assim, se a gente for pensar que naquele momento eu fiz um planejamento alimentar, eu imagino que eu preciso fazer uma série de intervenções, mas eu vou amarrar com o meu paciente ali 4 metas. Poderia ser assim? Seria essa uma ideia? Sim. Ao invés... Porque eu vi que tem vários erros alimentares. Eu tenho uma perda de peso, por exemplo, para promover, que envolve uma série de questões. Mas se eu já definir 4 metas mais curtas e factíveis, para que na próxima consulta ele chegue orgulhoso, né? Ali, olha, eu consegui tais metas. É mais ou menos por aí, é essa a ideia. A gente definir metas mais curtas para que ele volte envolvido, motivado, é bem por aí. O que é que vocês acham?
Eu concordo que a motivação, né, que você trouxe nesse ponto, ela é importantíssima dentro do contexto comportamental. Se a gente for pensar um pouquinho na prática, né, em consultório. Eu tenho alguns anos de consultório e de ambulatório, eu já não estou mais, eu estou na docência, mas grande parte da minha formação, depois que eu me formei, né, como nutricionista, atendi muitos anos em ambulatório e consultório, e o que a gente percebia muito na prática, né, é aquele paciente que às vezes voltava numa consulta de retorno com muitas dúvidas. E às vezes com muita dificuldade, não era nem só dúvida, era dificuldade de como é que eu vou conseguir inserir aquele contexto do planejamento alimentar que foi prescrito, claro, com a escuta, com a avaliação do paciente, dentro da minha realidade, da minha rotina de trabalho, de estudo, enfim, cada um, né, com as suas realidades. E a gente ficava ajustando a cada consulta. Por quê? Porque eram metas que eram colocadas todas de uma vez só para o paciente conseguir seguir. Imagine que você ia sair do 0 ao 100 de uma hora para outra, né? Você entrou naquela primeira consulta com muitos ajustes e erros alimentares para serem feitos e, de repente, você sai, né, uma hora depois da consulta com todas as metas naquele papel e o paciente fica, meu Deus, eu vou ter que dar conta disso tudo. Quando a gente traz para o contexto da nutrição comportamental, esse modelo muda, né? A gente vai trabalhar com metas a curto prazo, metas mais efetivas e factíveis, que com a escuta ativa desse paciente, você consegue entender melhor o que é que você vai conseguir trabalhar primeiro. Eu acho que seria curto, médio e longo prazo. E aí o paciente saindo dali do consultório com essas metas, que ele vai dizer, não, eu vou conseguir, claras, e ao mesmo tempo que ele vê que não é difícil de atingir, a motivação ela vai estar junto. E essa motivação é que vai fazer o paciente voltar. E essa motivação vai levar o paciente a conseguir visualizar os resultados que talvez no modelo tradicional ele não conseguia. Ou nem dava tempo de ver, porque ele não voltava. Isso. E a gente sabe, né, como nutricionista, que um planejamento alimentar único, um atendimento nutricional único, ele não vai fazer milagre, né? Porque a gente não consegue mudar do dia para a noite, né? O hábito, ele é mudado de acordo com diferentes comportamentos que você vai consolidando na sua vida e a gente precisa de tempo para mudar o hábito. Então, em uma consulta, a gente não vai conseguir mudar o hábito. E aí, o comportamento desse paciente, ao longo das consultas, que a gente vai percebendo, o que vai ajustando, o que vai melhorando, e a gente vai mostrando para ele esse resultado, ele vai conseguindo se perceber dentro desse processo. A motivação vai estar sempre ali junto, melhorando, e aí a gente consegue trazer esse paciente regularmente nas consultas de retorno, e aí a gente consegue ter essa fidelização. Porque, eu não sei se, assim, nas colegas nutricionistas que vocês têm dentro do seu network, né, do seu contexto de mercado de trabalho, grande parte das pessoas que têm consultório tem esse questionamento, né, tem essa pergunta, como é que eu consigo fazer com que esse paciente venha para a primeira consulta e mantenha regularidade nos seus retornos? Isso é constante para quem tem consultório e isso é um desafio também muito presente na vida desses profissionais. Mas eu acredito também que não tem receita de bolo, né? Cada paciente é um mundo, cada um tem sua individualidade, o que dá certo para um não dá certo para outro, e a gente precisa ter essa sensibilização nesse olhar, né? De ver o paciente dentro desse contexto individual e de saber como é que eu vou conduzir melhor para a realidade desse paciente, que para outro pode ser totalmente diferente. E aí, acho que levando em consideração, vê que não é fácil, levando em consideração todo esse contexto amplo e complexo, a gente vai conseguindo trazer ele para dentro dessa realidade da nutrição comportamental. Então, a gente entendeu que tem várias técnicas que a gente vai poder aproveitar. A gente pode realmente sair e mudar a nossa formação como um todo, mas eu também estou trazendo aqui para a minha prática, imaginando que pequenas técnicas da nutrição comportamental podem ser aproveitadas para todas as outras abordagens, né? Assim, eu posso trazer pequenas pílulas de conhecimento aí e aplicar no meu dia a dia, independente de em qual área da nutrição eu estou seguindo, seja aquele profissional que está ali beira-leito, né, fazendo uma escuta num momento de muito sofrimento, um paciente que está internado, um paciente na UTI, aquela família que está com uma criança internada, por exemplo. Então, eu acredito que fica aqui também essa reflexão de que a gente pode trazer um pouco da nutrição comportamental
em vários outros contextos. Então, vamos nos informar mais, né? Estudar um pouco mais. Eu acho que fica essa deixa aí, esse tema tão interessante para a gente pensar um pouco. É verdade. E esse contexto que você trouxe agora, Larissa, da questão hospitalar, né? Se a gente for pensar direitinho, né? Um ambiente hospitalar. O que é que a gente tem dentro de um ambiente hospitalar? Pessoas que geralmente não têm uma ingesta alimentar dentro do que é habitual para eles, geralmente tem uma tendência porque você não está num estado de saúde, né, preservado totalmente. Ou vai passar por uma cirurgia, ou passou por uma cirurgia, ou está com um problema de saúde que precisa de um tratamento. Às vezes os próprios medicamentos interferem no paladar, no apetite, enfim. E aí, a nutrição comportamental, minha gente, está totalmente ligada nesse contexto, né? De você ter uma escuta melhor desse paciente, mais afetiva, mais acolhedora, para você poder se colocar um pouquinho. Eu acho que a nutrição comportamental, ela é muito bem definida em você se colocar um pouquinho no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender melhor qual é o contexto que a gente, como profissional de saúde, vai poder estar ajudando. Né? E isso faz uma diferença enorme para o paciente. E quando a gente fala em ambiente hospitalar, então... a gente nem consegue mensurar direito o quanto isso vai trazer benefício para o paciente. Outros profissionais, aí eu e minha veia multiprofissional, interprofissional, enfim, outros profissionais, eles também são bem-vindos nessa abordagem da nutrição comportamental, na sua prática, Lígia, Fabrícia, o que é que vocês veem, assim, dessa integração? Os outros profissionais estão prontos para receber esse tipo de paciente? Como é essa interprofissionalidade aí? Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu acho que ela ilustra muito bem como é possível que a gente encaixe. Quando a gente fala de comportamento, eu estou falando de comportamento humano. E aí eu trago para a minha caixinha, que é a alimentação. Mas para que eu funcione efetivamente, eu preciso da minha rede, que é a equipe. Então, sem uma equipe que entenda esse olhar, efetivamente eu vou conseguir construir algo, mas que talvez não seja tão bem consolidado. Aqui, efetivamente, a gente tem o Centro de Atenção, né, e Aprendizagem Interprofissional. E conversando com essa equipe, você percebe que o alinhamento, né, dessa possibilidade traz grandes ganhos. Então, sim, assim, a equipe ela é super bem-vinda. Então, é estar aberto. E também uma quebra de paradigma para a equipe, que está acostumada com aquele profissional que vai restringir, que vai dizer sobre o pode e não pode. Mas é altamente necessário. E até isso, a gente está falando de uma mudança, né, do nosso olhar sobre saúde para a equipe. Para o direcionamento, né, saindo do multi para o inter. Então, se a gente não pensar em como a gente vai trazer todo mundo para esse olhar, a gente vai esbarrar nessas barreiras que acabam não beneficiando o produto final, que é um bom atendimento ao paciente. Então, eu acho que talvez essa seja a nossa grande tarefa a partir, né, desse entendimento do comportamento alimentar. Perfeito, perfeito. Isso eu acho que quem ganha é o paciente, Isso. né? Dentro desse contexto, porque ele vai ser o centro, né, desse processo, dessa linha de atendimento, e levando em consideração que quando você faz uma escuta interprofissional desse paciente, ele não precisa ficar repetindo a história dele várias vezes, em vários momentos, e cada um já vai estar ali, dentro daquela vivência profissional, trazendo, né, pensando as informações importantes. E essa discussão do plano terapêutico em conjunto também. Eu acho que quem ganha é o paciente e o acompanhamento, o tratamento, né, dependendo do caso desse paciente, com certeza ele vai ser mais direcionado para a realidade dele, né? Acho que com certeza o paciente é o primeiro a ganhar nesse contexto. Então todos ganham. Então eu acho que todos ganham. Eu acho que todos ganhamos também nesse momento, discutindo esse tema que é tão relevante. Eu acho que a gente vai chegando ao final dessa conversa. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de deixar aqui para esse público que escuta a gente, que está dedicando esse tempo para escutar esse tema tão relevante. Então, vocês têm alguma coisa a dizer, meninas? Não, fiquei bem feliz com esse bate-papo. E agradecer, né? Agradecer por estarmos aqui hoje, né, discutindo esse tema tão importante, tão relevante. E acho que trazendo um pouquinho desse olhar mais amplo da nutrição, deixando um pouquinho de lado aquela ideia da nutrição tão restritiva, né? Que Lígia falou do pode e não pode. Acho que a nutrição, ela não se limita somente a isso. A gente tem um contexto muito mais amplo e nós, profissionais nutricionistas, temos um papel dentro da sociedade muito mais amplo, né? E muito mais acolhedor.
afetivo, né? Para a gente poder levar em consideração todos esses contextos e trazer para esse paciente, que eu costumo dizer muito, a autonomia, né? Na escolha dos alimentos que vão fazer parte desse hábito alimentar. Eu acho que essa autonomia ela é importantíssima dentro desse contexto. E a gente conseguindo mudar um pouquinho essa visão da nutrição, eu acho que já é um grande passo. Olha aí, então a gente vai agora ouvir mais o nosso corpo, né? A gente vai ouvir mais os nossos pacientes, a gente vai quebrar um pouquinho esse paradigma mesmo. Eu acho que foi bem legal. Eu queria agradecer muito vocês duas, Fabrícia, Lígia, que são pessoas que de longa data eu admiro profissionalmente. Então hoje foi mais um momento de admiração. Aprendi bastante hoje aqui. Então a gente vai finalizar o nosso IMIP Educa Cast hoje. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além dos cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever no nosso site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo também está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal, seguir todas as nossas redes sociais, interagir bastante, compartilhe esse conteúdo, né? E muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.